Agora a gente vai iniciar dentro da geometria propriamente dita. E eu queria mostrar para vocês realmente só uma introdução. As próximas aulas a gente vai aprofundar mais e a gente vai falar sobre coisas que caem muito mesmo, caem muito e que vale muita importância. Mas a introdução à geometria não deixa de ser importante, porque tudo na matemática é um processo. Se a gente não aprende, eu acho que na primeira aula que eu tive com vocês, que eu gravei para vocês, eu falei sobre isso, que se a gente não monta a nossa base certinho, lá na frente a gente vai ter problema. Então a introdução à geometria é muito importante, assim como as próximas aulas também vão ser muito importantes. A geometria que a gente tem contato no nosso ensino médio, nas questões do Enem, é a chamada geometria euclidiana, que ela vem lá da Grécia, vem de Euclides de Alexandria. Ele falava de uma geometria que tratava de 3 dimensões das figuras geométricas, 3 dimensões do que está ao nosso redor. Claro que se a gente olhar para física, olhar mais a fundo, a gente vê que existem mais dimensões aí e que o buraco é mais fundo. Mas a nossa geometria euclidiana, ela trata somente de 3 dimensões. Então, quando você pega o volume, por exemplo, e vai calcular o volume de uma figura geométrica, você está pegando as 3 dimensões, igual eu falei antes. Você pega as 3 dimensões e vai multiplicar elas. Então, na geometria de Euclides, são as 3 dimensões somente que a gente trabalha. Em questão de contexto histórico aqui, eu coloquei que existe a certeza de que, devido a Euclides, os conceitos de geometria adquiriram forma científica na Grécia, embora a sua origem se encontre entre povos da antiguidade, na tentativa de resolver problemas do cotidiano, como a demarcação de terras ou a construção de edifícios. Então, a geometria, ela é uma parada muito antiga, ela era usada nos povos antigos, mas ela só começou a ter realmente um caráter de ciência, um caráter mais metódico na Grécia com Euclides de Alexandria. A geometria euclidiana, ela é dividida em 2 áreas, a geometria plana e a geometria espacial. A geometria plana, ela vai tratar só de 2 dimensões. Então a gente vai pegar figuras que são planas, elas não têm volume. Já no caso da espacial, que vai ser em aulas mais à frente, a gente vai tratar de figuras que têm sim volume e que tratam sim das 3 dimensões. Mas por enquanto, na geometria plana, a gente vai tratar somente das figuras planas sem volume, certo? E para a gente começar a geometria plana, a gente precisa ter uns conceitos fundamentais em mente para o estudo da geometria, né? Plana, enfim. E os 3 conceitos fundamentais é o ponto, reta e plano. A gente precisa saber dessas coisas, porque todas essas coisas elas compõem as figuras geométricas. Então a gente precisa ter uma pequena noção sobre elas. O que é um ponto? Um ponto é uma entidade que não possui dimensões. Então é uma entidade que não possui comprimento, não possui largura. É representada por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então a gente pode achar que ponto é tipo uma bola, não. Mas Euclides, ele dizia que realmente é uma coisa, é uma entidade que não possui dimensões. Então, por mais que aqui no slide esteja parecendo que ele tem um comprimento e largura, mas é porque eu não consigo representar exatamente o que é um ponto. É mais uma questão que a gente tem que viajar mesmo. Esse comecinho da nossa geometria plana, a gente precisa dar uma viajada porque são coisas um pouco que não são muito tangíveis, não são muito sólidas pra gente, não são muito palpáveis. Então é realmente a gente pensar, ponto, é uma coisa no espaço que não tem dimensão. A gente tem que viajar. Mas enfim, ponto tem suas características, tem algumas propriedades relacionadas aos pontos.
uma das propriedades é, por um ponto no espaço passam infinitas retas. Então, se você pega um ponto lá no espaço, ponto voando lá, você consegue passar infinitas retas por esse ponto. Não existe limite da quantidade de retas que você consegue, entre aspas, furar esse ponto, sabe? Outra propriedade importante: todo ponto que pertence a uma reta divide em duas semirretas, das quais o ponto é a origem. O que, Larissa? Eu não entendi nada. Quando a gente falar sobre reta, eu vou mostrar para vocês o que é semirreta e por que que o ponto pode dividir uma reta infinita em semirretas. Certo. Agora a gente vai falar sobre reta já. Foi bem rápido. Reta é um conjunto de infinitos pontos dispostos em uma linha infinita em comprimento. Então, toda reta ela é infinita. Se você pegar aqui essas representações de reta aqui, ela tem uma seta para um lado e seta para o outro lado. Os dois lados possuem setas, isso quer dizer que ela é infinita para os dois lados. Ela não tem fim. Ah, Larissa, mas uma reta pode ter fim, ela pode não ter uma seta. Nesse caso, a gente não chama de reta, a gente chama de segmento de reta. Igual nesse caso aqui, ó. Eu até coloquei errado aqui no slide, não era para ter uma seta aqui, ó. Deixa eu até tirar aqui. Ei, Larissa, fazendo as coisas erradas. O segmento de reta, ele é sim uma entidade que é definida, que ela possui um comprimento, que ela é finita e que ela ela acaba. O segmento de reta acaba. Ele é aquilo que a gente tem contato no nosso dia a dia. Então, se você tem aqui a lapiseira, ela pode ser medida diante de um segmento de reta porque ela é finita. Ela tem fim. No caso da reta, não, a gente considera que ela é uma coisa que é infinita. Uma propriedade da reta é que dois pontos distintos determinam ou individualizam a reta. Então, se você tem dois pontos no espaço, você consegue formar uma reta ligando eles. Essa é a ideia. Você consegue determinar. E esses dois pontos têm que ser distintos, eles não podem ser pontos iguais. Senão, se você coloca um ponto aqui e o ponto em cima do outro assim, não sendo distintos, você não vai conseguir fazer uma reta, né, ligando eles, né? Porque eles estão em cima do outro. Então os pontos têm que ser distintos. Logo, se a gente ligar eles, a gente forma uma reta. Essa é a ideia da propriedade. Mas aí a questão da semirreta, Larissa. A questão da semirreta é que ela é finita de um lado, mas infinita para o outro. Então, naquela propriedade dos pontos lá, que ele fala que todo ponto que pertence a uma reta divide em duas semirretas, das quais o ponto é a origem. Aqui você tem que semirreta, você tem um ponto A aqui, que deixa ela finita de um lado, ela tem ela acaba de um lado, mas do outro lado ela é infinita. De qualquer forma, no final das contas, ela vai ser infinita, já que ela é infinita para um lado, logo ela é infinita. Mas ela tem uma origem aqui. A gente chama esse ponto A aqui de origem. E esse B também pode ser uma origem. Todo ponto que está na reta ele pode ser uma origem e definir semirretas para essa reta. Então, no caso dessa reta S aqui, o ponto F, ele é um ponto que está dividindo essa reta em duas semirretas. Então, se você pega para a esquerda, é uma semirreta. Se você pega do F para a direita, é outra semirreta. E o F é considerado como a origem dessas semirretas, certo? Só um detalhe. As retas, elas não possuem largura, então elas só possuem comprimento. E elas se representam por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, geralmente eles usam R, S, T, mas enfim, pode ser qualquer letra minúscula do nosso alfabeto latino. As retas, elas podem ser correlacionadas e existem classificações, existem nomes para essas correlações. As retas, elas podem ser paralelas
Então, toda vez que você vê retas que não formam nenhum ângulo entre si, tipo, o ângulo entre elas é zero. Então, tipo, elas estão uma do lado da outra assim, e elas nunca vão se encontrar. Pelo menos na teoria. Elas vão. Elas são chamadas de paralelas. As retas concorrentes são retas que possuem um ponto em comum. Então, são retas que se encontram de alguma forma. Independente de como seja essa forma, elas são chamadas de retas concorrentes. Contanto que seja um ponto somente que elas dividem entre si. Porque senão, se elas forem iguais em todos os pontos, logo elas são retas iguais. Entende? Seria como se elas estivessem uma em cima da outra. Então, assim, não é chamado de concorrente. É só quando elas realmente compartilham um ponto entre si. As retas perpendiculares são retas concorrentes, mas elas são retas concorrentes com um detalhe. Elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, é a questão da cruz lá, ou do sinal de mais. Elas precisam estar assim, uma na horizontal, uma na vertical, ou na diagonal, assim, sei lá. De qualquer forma, a importância é que elas formem entre si esse ângulo que é de 90 graus, certo? A próxima entidade importante de conceitos fundamentais da geometria é o plano. O plano, se você pega um papel, todo papel assim, ele é um plano diferente. Só que o plano, ele é uma coisa que ele pode estar no espaço de qualquer forma. Então, se você pega ele assim, ele pode estar assim, ou ele pode estar assim, ou assim. Mas o que é exatamente um plano? Toda vez que você consegue formar uma espécie de placa no espaço, a gente chama isso de plano. É igual eu falei para vocês. É viajado, mas é importante a gente ter uma noção básica sobre isso. Toda vez que você pega três pontos distintos, então aqui eu pego um ponto aqui. Peraí, deixa eu pegar um lugar aqui. Ó, peguei três pontos distintos. Se eu ligar esses três pontos, eu formei um plano. Certo? Porque aí, se eu considero aqui que eles estão ligados entre si, isso aqui vai ser um plano. Se eu pego dois pontos, eu formo só uma reta. Lembra que se eu pego dois pontos distintos, eu formo uma reta. Só que se eu junto mais um terceiro ponto aqui, eu já consigo formar um plano, que é essa espécie de placa que eu posso chamar assim de forma bem simples, de forma bem básica, só pra gente entender. Um plano ele é representado por letras gregas maiúsculas, então esses de exemplo aqui, alfa, beta, gama, são letras gregas maiúsculas e que geralmente representam os planos. Os planos, eles são basicamente, como eu posso dizer, um elemento bidimensional, ele só possui duas dimensões, ele continua tendo só duas dimensões, mas ele é base, tipo, ele é muito base para figuras geométricas planas. Toda figura geométrica plana é formada por vários planos. Então, se você pega um triângulo, ele é formado por um plano de três pontas. Igual aqui eu fiz aqui. Esse aqui é um triângulo e ele é formado por por três pontas. E, enfim, é isso. E figuras geométricas espaciais também. Então, se você pega, no caso, uma pirâmide ou um prédio que, no caso, é um paralelepípedo, ele é formado por vários planos. Cada parede dele é um plano diferente. O teto, o chão também é considerado um plano. Certo? Então, os planos são muito importantes para a gente olhar para as figuras geométricas. Enfim, é basicamente isso. Eu acho que é o importante que eu queria dizer para vocês. Passando depois desses três elementos importantes da geometria plana, que foi o quê? Ponto, reta e plano, a gente vai agora olhar sobre ângulos. Ângulos também são muito importantes para a geometria plana. E
poder analisar eles, classificar eles, ou até mesmo às vezes calculá-los é muito importante para questões. Mas primeiro a gente precisa entender o que é um ângulo. Está escrito aqui no nosso slide que o ângulo é a região compreendida entre dois segmentos de retas, ou semi-retas, que possuem o mesmo ponto em comum. Os ângulos são medidos em graus ou radianos. Então, se eu pego aqui no caso do exemplo aqui, a gente tem duas semi-retas, porque elas são retas que possuem origem. Esse ponto A aqui é a origem dessas semi-retas, elas não são infinitas por esse lado, somente para o outro lado. E no caso, elas têm o mesmo ponto de origem, o ponto A é uma origem que elas têm em comum, e elas delimitam um espaço entre elas, que é o que a gente chama de ângulo. Isso aqui é o ângulo. E o ângulo, como está escrito aqui, pode ser medido em graus ou em radianos. Geralmente a gente usa mais em graus na geometria, mas no caso, se você vai para a trigonometria, por exemplo, a gente usa muito radianos. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como é converter graus em radianos, radianos em graus, para a gente realmente poder resolver as questões de forma plena. Os ângulos, eles têm classificações. Existem vários tipos de ângulos. E é muito bom a gente saber também. Começando, a gente tem um ângulo reto. O ângulo reto é o que eu falei sobre as retas perpendiculares, lembra? Que entre retas perpendiculares formam um ângulo de 90 graus. Pois é, esse ângulo de 90 graus é o que a gente chama de ângulo reto. Então, entre duas retas perpendiculares, forma-se o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Ele é representado assim, às vezes, assim, ó. Igual... Opa! Bem torto, bem torto. Igual tava lá nas retas. Assim, ó, as retas aqui... Aí faz um quadradinho, uma bolinha assim. Mais ou menos assim, deixa eu mostrar lá pra vocês de novo. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Eles representam mais ou menos assim. Então, se você vê esse símbolo aí, isso quer dizer que é um ângulo reto, que ele possui 90 graus. Ângulo agudo. O ângulo agudo é que possui um valor menor que 90 graus. Então, se você tem um ângulo de 40 graus, 40 graus é menor que 90. Logo, esse ângulo é um ângulo agudo. O ângulo obtuso, por outro lado, é o ângulo que possui um valor maior de 90 graus. Então, se você possui o ângulo 145, o ângulo 180, o ângulo 115, o ângulo 91, ele já é um ângulo obtuso, porque ele é maior do que 90 graus, certo? O ângulo raso é o ângulo que possui 180 graus. Então, você pega duas retas que estão indo para lados opostos e mede o ângulo que elas formam. Esse ângulo que elas formam possui 180 graus, que ele é chamado de ângulo raso. Vamos aos próximos. O ângulo nulo é o ângulo que não possui abertura, logo, o seu valor é zero. Mas como assim, Larissa? Um ângulo que não possui valor, um ângulo que vale zero. Na figura aqui, eu não sei se deu para entender bem, mas a gente tem aqui que o ponto O, ele é a origem de duas retas, certo? Você tem uma reta que acaba aqui no A, uma reta assim, e eu vou pegar outra reta, outra cor aqui para fazer outra reta. E você tem uma reta que vai até mais na frente, que é essa que vai do O, B e continua. São duas retas diferentes aí. E entre elas não possui nenhum ângulo, porque elas não têm nenhuma abertura entre elas. Logo, isso quer dizer que o ângulo entre elas é zero. É um ângulo nulo, é um ângulo que não tem valor. E qual que é a diferença desse ângulo nulo para o ângulo de 180 graus? Se você ver aqui, igual eu falei para vocês, para formar o ângulo de 180 graus, as duas retas têm que dar para lados opostos. Então, tem uma reta para cá e uma reta para lá. Aí sim, forma-se um ângulo de 180 graus entre elas.
Mas no caso do ângulo nulo, as duas retas estão indo para o mesmo lado, seja para cá ou para lá. Então não existe nenhuma abertura entre elas e a gente chama o ângulo de ângulo nulo, certo? Outro conceito importante é o da letra E. Letra E é ângulo complementar. É o ângulo que somado a um outro ângulo resulta em 90 graus. Um conceito que é muito importante e muito usado são de ângulos complementares. Então, dois ângulos que juntos somam 90 são chamados de ângulos complementares. Como no exemplo aqui, a gente tem o ângulo de 60 graus e o ângulo de 30 graus. Se você somar o 60 mais 30, é igual a 90. Isso quer dizer que eles são ângulos complementares. Isso quer dizer também que o 30 é o ângulo complementar do 60 e vice-versa. Assim como o 30 é o ângulo complementar do 60, o 60 é o ângulo complementar do 30, certo? E seguindo essa mesma lógica de vice-versa, a gente vai para ângulo suplementar. Só que no caso dos ângulos suplementares, a soma não é 90 graus, a soma é 180. Então, se você pega dois ângulos que juntos somam 180, eles são ângulos suplementares. E no caso do exemplo aqui, o 45 é o ângulo suplementar do 135 graus e o 135 graus é o ângulo suplementar do ângulo de 45 graus, certo? Mais um conceito aqui é o de ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado comum, podendo possuir pontos internos em comum ou não. Vamos aos exemplos para a gente entender melhor. Tá vendo nessa primeira imagem aqui que a gente tem uma reta, a gente tem três retas. Essa reta aqui é do O até o A e continua. A gente tem essa reta do OC e continua. E a reta do OB e continua. Então são três retas aqui. Mas a gente tem dois ângulos. A gente tem um ângulo verdinho aqui e a gente tem um ângulo azulzinho que é isso aqui tudo. Então o verdinho aqui, deixa eu colorir. O verdinho é só essa parte aqui. O azul é essa parte toda aqui. E qual que é a ideia dos ângulos consecutivos? Eles possuem o mesmo vértice. Primeira regra, mesmo vértice. Sim, com certeza eles possuem o mesmo vértice aqui nessa primeira imagem, porque o O é o vértice desses ângulos, é a origem das retas que estão traçadas aqui, e assim como é o vértice dos ângulos. E eles possuem um lado comum, segunda regra, lado em comum. Tá vendo que o ângulo verde, que é o que estava atrás lá, ele possui o lado OB. A reta OB é um dos lados desse ângulo. E o ângulo azul também possui esse lado OB, essa reta OB como lado. Então, eles possuem um lado em comum, eles compartilham esse lado. Só que existe um detalhe que eles compartilham não somente o lado, eles compartilham pontos internos em comum. Então, se você vê aqui, o ângulo azul, ele abrange o ângulo verde. Tá vendo que o ângulo verde meio que tá dentro do ângulo azul? Então, eles possuem pontos internos em comum. Só que na regra dos ângulos consecutivos, não precisa ter esses pontos em comum, pontos internos em comum. Podem ter ou podem não ter. Não existe regra. As únicas regras é o mesmo vértice e o lado em comum. Quando você olha aqui, por exemplo, no caso da terceira imagem, eles não possuem pontos internos em comum, mas eles possuem um lado em comum, porque o lado em comum deles é essa reta OC até o infinito aqui, que o ângulo verde tem esse lado OC e esse ângulo, se eu não me engano, é roxo, possui esse lado OC também, e eles também possuem o mesmo vértice. Só que nesse caso aqui é um caso especial, que a gente chama de ângulos adjacentes.
que é o da letra H. Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos em comum. Então, essa primeira imagem aqui é de ângulo consecutivo, mas ele não é ângulo adjacente. Nem essa segunda imagem. Essa terceira imagem é sim de ângulos adjacentes e ângulos consecutivos. A ideia é: todo ângulo adjacente é ângulo consecutivo, mas nem todo ângulo consecutivo é ângulo adjacente. Essa palavra adjacente a gente geralmente usa como se fosse vizinho, sabe? Um vizinho, por exemplo, de muro, se a gente tem um vizinho que compartilha o mesmo muro com a gente pode chamar ele de vizinho adjacente. Só que a minha casa, ela não compartilha do mesmo espaço do meu vizinho. São pontos diferentes, assim como a questão dos ângulos aqui. Eles compartilham o mesmo muro, mas eles não invadem os pontos um dos outros. Isso dá o direito deles serem chamados de ângulos adjacentes, certo? Vamos continuar aqui. O próximo é ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas ao lado do outro. Aí você ficou sem entender nada, né? O que ele quer dizer com essa frase aqui? Vamos olhar. Nessa imagem aqui, essa imagem você tem a reta AC e você tem a reta DB. Se você olhar aqui, tem um ponto O aqui, que é meio que a origem, é um ponto em comum entre essas retas. Então, regra número 1, os ângulos opostos pelo vértice precisam ter retas que compartilhem algum ponto. Então, se essas retas estão cruzadas e compartilham um ponto, a gente pode ter sim ângulos opostos pelo vértice. Só que a regra é que os ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, como está escrito aqui, congruentes. E que isso quer dizer? Que eles são ângulos iguais, eles possuem o mesmo valor. Então, no caso da imagem aqui, o x e o z, eles são ângulos opostos pelo vértice. O K e o Y são ângulos opostos pelo vértice. E o X tem o mesmo valor do Z. O K tem o mesmo valor do Y, porque eles são ângulos opostos pelo vértice e eles são congruentes, possuem o mesmo valor. Mas enfim, tentando explicar essa questão que ele falou aqui, dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Isso quer dizer que, tá vendo que do O ao A a gente tem uma semirreta, certo? E ela é um dos lados desse ângulo X. E essa semirreta OD também é um dos lados do ângulo X. E essa semirreta OD, ela é oposta a um lado do ângulo Z, que é o OB. Assim como a semirreta OA é oposta, tipo, você tá indo para lá, a OA, e pro outro lado você tem a OC. Isso quer dizer que elas são opostas. E elas são opostas e o OC é um lado do ângulo Z. Isso quer dizer que os lados desses ângulos são opostos e logo a gente pode chamar eles ângulos opostos pelo vértice, porque eles também têm um vértice que é em comum entre eles. Eu coloquei um exercício aqui para vocês para ver uma das aplicações dessa propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, o fato deles serem iguais. Então o exercício é assim: dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas em graus expressas por x mais 60 graus e 3x menos 40 graus. Qual é o valor de x? A gente tem que lembrar da propriedade. Então, aqui, os ângulos possuem um vértice em comum. Os lados desses ângulos são opostos entre si. Então, todos os lados deles que cercam esses ângulos
são opostos entre si. Isso quer dizer que a gente pode chamar eles de opostos pelo vértice. E qual que é a regra dos ângulos opostos pelos vértices? Eles são iguais, eles possuem o mesmo valor. Isso quer dizer que eu posso pegar o valor de um que é x mais 60 graus, e posso igualar com o valor do outro ângulo. Então, é 3x menos 40 graus. Para eu resolver aqui, eu vou passar de um lado para o outro. Então, eu vou passar esse menos 40 para lá e vai virar mais 40. Mais 40, mais 60, igual 3x. O x que estava do lado esquerdo, eu vou passar para o lado direito, trocando o símbolo dele, trocando o sinal. Isso quer dizer que esse aqui vai ficar 2x. E aqui vai ficar 40 mais 60, 100. 100 graus. Daí, o número que estava multiplicando, eu passo dividindo. X é igual 100 dividido por 2. 100 sobre 2, que é igual a 50. Isso quer dizer que o x é igual a 50. 50 é igual a x. Certo? Então, a gente descobriu o valor de x. Se ele te pedisse para você descobrir qual que é o valor dos ângulos, aí você faria o cálculo aqui. No caso desse aqui, viraria 50 mais 60, 110 graus. E esse ângulo aqui eu preciso calcular? Não, porque eles são ângulos que possuem o mesmo valor, lembra? Então, esse aqui também possui 110 graus. Se você fizer o cálculo direitinho, vai ver que dá o mesmo valor. Certo? Aí eu coloquei só uma nota aqui de uma coisa que a gente tem que lembrar, é que o que é a bissetriz de um ângulo? Bissetriz de um ângulo é uma semi-reta que tem a origem no vértice desse ângulo e que o divide em dois ângulos congruentes. O que é congruente? Como eu falei para você, congruente é que possui a mesma medida, possui o mesmo valor. Então, se você tem aqui esse ângulo BOA. O ângulo BOA é ele tudo aqui, ó. Vou pintar aqui para vocês. Aqui tudo é o ângulo BOA. Ele é formado pela reta OB, a reta OA e possui o vértice O. Certo? Esse é o ângulo que a gente tem. E qual que é a bissetriz desse ângulo? A bissetriz desse ângulo é a reta, a semi-reta, no caso, OE. Por que que ela é bissetriz? Qual que é a propriedade da bissetriz? A bissetriz divide esse ângulo em lados em tamanhos iguais. Não é lados, mas tamanhos iguais, possuem o mesmo valor. Então, se eu dividir aqui o ângulo por exemplo, esse ângulo que possui 100 graus no total. Então, se eu traço a bissetriz dele aqui, de cá fica 50 e de cá fica 50. Então, essa é a propriedade da bissetriz, divide o ângulo em valores iguais. A gente tem um próximo estilo de exercício. Assim, a gente pode aplicar isso como um estilo de exercício, porque é assim que cai, mas assim, é uma espécie de propriedade também, que é a propriedade das retas paralelas cortadas por uma transversal. Lembra do que são retas paralelas? Retas paralelas são aquelas retas que não se encontram nunca, pelo menos na teoria, e que estão assim um do ladinho da outra, certo? Aqui tem uma reta, aqui tem outra, elas são retas paralelas. No caso aqui dessa figura aqui, a gente tem a reta S, R e a reta S. Elas são retas paralelas entre si, cortadas por uma transversal. No caso, é uma reta que também uma reta, e essa reta é transversal a essas duas retas paralelas. Então, você tem essa reta T aqui,
E essa reta T é a reta transversal, porque ela corta essas duas retas paralelas de forma transversal, certo? E quando a gente pega essas duas retas paralelas e traça um transversal entre elas, a gente forma ângulos. E esses ângulos, eles possuem propriedades específicas e de comparar eles e tudo mais. E a gente pode fazer questões e resolver questões em cima disso. Os ângulos nessa estrutura podem ser classificados em correspondentes, alternos e colaterais. Eu coloquei aqui para vocês exemplo dos 3 tipos de ângulo. E as cores definem como o que esses ângulos são, relacionando as propriedades à imagem lá. Uma coisa que eu não falei aqui para vocês antes é que no caso dessa imagem aqui, retas paralelas cortadas por uma transversal, todos esses ângulos que têm cores iguais têm medidas iguais. Então, é essa a questão da propriedade dessas retas paralelas cortadas pela transversal. Elas formam ângulos que podem ser iguais, ou então que permitem a gente calcular através desse sistema de igualdade de ângulos, certo? Então, todos os ângulos vermelhos aqui são iguais e os azuis são iguais. Aí a gente tem os ângulos correspondentes, os alternos e os colaterais. Os ângulos correspondentes são ângulos que ocupam exatamente o mesmo lugar, tanto na parte de cima, tanto na parte de baixo. Então, tipo assim, o que eu disse com parte de cima da parte de baixo? Vamos definir que aqui, por exemplo, é a parte de cima, a reta de cima, e aqui a parte de baixo, a reta de baixo. No caso dos ângulos correspondentes, é como se você pegasse a parte de cima e colasse na parte de baixo. Você vê que é igual. Então, os ângulos correspondentes, o ângulo G e o ângulo C, eles são ângulos correspondentes. O ângulo F e o ângulo B são ângulos correspondentes entre si. O ângulo A e o E são ângulos correspondentes entre si. E o D e o H são ângulos correspondentes. Eles realmente correspondem entre si. Porque se você pegar a parte de cima e colar na de baixo, eles possuem exatamente a mesma posição e exatamente o mesmo valor. Essa é a propriedade dos ângulos correspondentes. Eu coloquei aqui na listinha. São ângulos congruentes, são ângulos que possuem o mesmo valor. No caso dos ângulos alternos, eles também são ângulos congruentes, possuem o mesmo valor. Só que eles não possuem a mesma posição na parte de cima e na parte de baixo. A parte é realmente alternado. Então, deixa eu aqui mostrar para vocês. No caso dos ângulos alternos internos, a gente considera a parte interna, vou colocar até um i aqui, que é a parte entre as retas paralelas. Aí a parte externa, as partes externas, são as partes que estão não entre essas retas, certo? Basicamente isso. Então, os alternos internos são os que estão na parte interna e eles são alternos considerando a reta transversal. Então, o D tá do lado esquerdo da reta transversal e o F tá do lado direito. Então, eles estão alternados em relação à transversal. Só que eles são internos em relação às duas paralelas. Eles estão entre as duas paralelas. E a propriedade deles é que eles são iguais, certo? Assim como o C e o E são iguais, porque eles são alternos e internos. Só que a propriedade da igualdade também vale para os alternos externos. Então, eles estão nas áreas externas das retas paralelas e eles são alternos em relação à reta transversal, que é a reta T. Então, o A e o G são alternos externos entre si, o B e o H são alternos externos entre si e eles possuem a mesma medida, são ângulos congruentes, certo? Os próximos são colaterais. Os ângulos colaterais também possuem
classificação em relação a interno e externo, seguindo a mesma lógica, que interno é entre as retas paralelas e externo é fora dessa região. Os colaterais internos, quando você fala em colateral, é que está do mesmo lado. Então, é o oposto da concepção de alternos. Os alternos estão em lados opostos da reta transversal. Já os colaterais estão do mesmo lado. Colaterais do mesmo lado. Então, no caso dos colaterais internos, eles estão na região interna e eles estão do mesmo lado da transversal. Tá vendo aqui que ambos estão no lado esquerdo da transversal. Então, o D e o E são ângulos colaterais internos entre si. E o C e o F são ângulos colaterais internos entre si. E eles possuem uma propriedade que eles são ângulos suplementares. Lembra que eu falei que o que são ângulos suplementares? São ângulos que somados resultam em 180 graus. Então, se você pega o ângulo D e o ângulo E, soma eles é igual a 180. Eles não são iguais, eles somam 180. E assim, da mesma forma com os ângulos azuis aqui, o C e o F são ângulos que somados somam 180. E o mesmo vale para os colaterais externos. A única diferença é que eles estão fora da região interna, fora da região entre as paralelas. Mas eles estão do mesmo lado. O A e o H estão do lado esquerdo. O B e o G estão do lado direito da transversal. E eles estão do lado externo. Mas da mesma forma, eles somam 180. Os ângulos laranjados aqui somam 180 e os ângulos verdes somam 180. Essa é a regrinha. E existe uma aplicação para essa propriedade das retas paralelas cortadas por transversais que formam vários exercícios para a gente. Eu vou mostrar para vocês dois tipos de exercícios relacionados a essa propriedade. Olha, o primeiro exercício é assim. Observando os ângulos entre as retas paralelas e a reta transversal, determine em graus os ângulos indicados na figura. Então, aqui ele te mostrou duas retas paralelas, a reta S e a reta R, cortadas por uma reta transversal, que é a reta T. E ele tá te perguntando qual o valor do X e qual o valor do Y, que são os ângulos indicados na figura. E ele te deu o valor de um dos ângulos aqui, que é esse ângulo aqui em cima. Ele te deu o valor desse ângulo aqui, eu vou pintar ele. É só esse ângulo aqui que ele te deu, certo? E ele quer que a gente descubra o x e o y a partir da comparação de ângulos das propriedades desse slide aqui. E realmente descobre o valor do x e do y, certo? A gente pode fazer isso de várias maneiras, mas eu vou mostrar uma dessas. Eu vou usar, deixa eu ver, a propriedade dos ângulos correspondentes. Primeiro, lembra que são os ângulos correspondentes? Eles estão na mesma posição do lado de cima e do lado embaixo. Qual que é o ângulo correspondente desse ângulo de 120 aqui? É esse ângulo aqui, ó. 120. Aqui vale 120 graus. Descobrindo isso, você pode fazer de várias formas diferentes. Eu vou mostrar uma. Uma delas eu posso aplicar isso aqui também, a regra dos ângulos opostos pelo vértice, por exemplo. Porque aqui também cabe isso, a ideia de que é o mesmo vértice e as retas, os lados que compõem esses ângulos são retas opostas, são semi-retas opostas. Então, eu posso indicar aqui que o y ele é OPV do ângulo de 120. Isso quer dizer que eles são congruentes. Isso quer dizer que eles possuem o mesmo valor.
Então, o y vale 120 graus. Já para descobrir o x, eu posso usar a propriedade de que essa reta aqui, ela vai te dar esse ângulo inteiro aqui, é um ângulo de 180 graus. Então, eles são ângulos suplementares. O x e o y são ângulos suplementares. Isso quer dizer que o x ele tem que ter um valor que somado a 120 é de 180. E esse valor, eu fiz aqui de cabeça, é 60 graus. Certo? Essa é uma das formas que eu posso fazer isso, mas existem várias formas de fazer isso. Sem dúvidas, vocês podem aplicar as propriedades de várias formas diferentes e chegar no mesmo resultado. O segundo exemplo que eu coloquei para vocês é um exemplo clássico. Dada a figura abaixo, encontre o valor do ângulo assinalado, sabendo que as retas R e S são paralelas. Então, a reta R e a S são paralelas. Só que a disposição aqui das coisas tá meio diferente, né? Você tá vendo que tá meio diferente? Você tem duas retas paralelas, mas tem uma reta aqui e outra aqui, né? Não tá exatamente igual ao que tá aqui a lógica, né? Mas a questão é você transformar esse exercício numa coisa simples. Ele pode parecer complexo a princípio, mas você vai transformar ele em uma coisa simples. Como que você vai fazer isso? Você vai traçar uma reta aqui, bem nesse trecho de encontro dessas duas retas transversais aqui. E essa reta, eu vou falar que essa reta, ela é chamada de reta U, e que essa reta é paralela à reta S, consequentemente, ela é paralela também à reta R. Então, você tem retas paralelas cortadas por transversais. E você pode fazer, sim, de duas em duas, o jogo das propriedades que a gente já aprendeu aqui. Então, se você pega a reta R e a reta U e pega essa reta aqui, ó, é uma reta transversal entre duas paralelas. Então, você pode aplicar as mesmas propriedades. Eu vou usar a propriedade aqui dos ângulos alternos internos. O ângulo alterno interno desse ângulo 30 aqui vai ser esse ângulo aqui, ó, que eu marquei. Ele vale 30 graus e ele compreende essa partezinha aqui. Ele é um ângulo alterno interno. Só que a questão, ele te deu o valor desse ângulo total aqui. Deixa eu usar outra cor para vocês verem melhor. Esse ângulo total aqui, ele falou que é 85 graus. Nossa, ficou horrível. Deixa eu apagar. Ele falou que vale 85 graus. Esse ângulo completo vermelho aqui. Isso quer dizer que a outra parte ali, se eu subtrair o 30, eu consigo descobrir quanto vale o resto. Eu vou poder descobrir quanto vale esse ângulo aqui, ó. Porque se eu somo 30 mais esse ângulo amarelo, eu consigo o ângulo vermelho, que é o ângulo de 85 graus. Então, vamos supor que esse ângulo amarelo vale x. Se eu somo x mais 30 e consigo o ângulo que vale 85, isso quer dizer que eu posso subtrair do 85 o valor de 30. Se eu passar para lá, que está somando aqui, eu vou subtrair e eu vou conseguir o número 55. Isso quer dizer que o ângulo amarelo ali, ó, o x, ele vale 55. E foi bom eu ter colocado que ele vale x, porque é exatamente essa propriedade que a gente aplica.
Porque aqui, novamente, é a ideia dos alternos internos. Se eu olhar a reta U e a reta S, são retas paralelas, cortadas por uma transversal, que eu vou pintar ela de rosa aqui. A reta transversal entre U e S é essa aqui, certo? E os ângulos que são alternos internos entre essas duas paralelas, contando com essa transversal, são esses ângulos aqui, o amarelo e o ângulo que ele te pediu para saber qual que é o valor dele. Então, eles são ângulos alternos internos e eles são ângulos congruentes, eles possuem o mesmo valor. Nisso, a gente já chega ao resultado da questão, que x vale 55 graus. Tá vendo que a princípio a questão parecia difícil, mas a única coisa que você fez para resolver ela foi traçar mais uma reta paralela nesse bico aqui que a gente teve. E a ideia é que você pode fazer isso independente de quantos bicos houver. Então, se você nessa questão aqui, ela foi mais simples, porque ela só tinha um bico. Um bico que eu chamo tipo de encontro dessas duas transversais aqui. Essa reta azul aqui de cima e essa reta rosa aqui, elas formaram esse biquinho aqui, que estão os ângulos. Então, existem outras questões que tem vários bicos, um bico para lá, bico para cá, para todos os lados, mas a ideia é que você pode simplesmente traçar as retas e resolver usando as propriedades das retas paralelas cortadas por uma transversal. Não é difícil, é até simples, mas a gente precisa ter cuidado e prestar bastante atenção. A próxima coisa que eu queria mostrar para vocês, e eu acho que é a última já da aula de hoje, é o Teorema de Tales. O Teorema de Tales ele também é muito importante para geometria e ele é aplicado de várias formas. Inclusive, eu posso usar o Teorema de Tales para aplicar semelhança de triângulos, que é algo que a gente vai ver mais na frente também. Então, eu vou relembrar Teorema de Tales quando eu fizer semelhança de triângulos, que é uma coisa que cai muito no Enem, muito mesmo. Mas é bom a gente poder ter esse teorema aqui em mente para ver de onde veio essa semelhança de triângulos. É uma das formas de explicar a semelhança de triângulos, o teorema de Tales. Mas o que exatamente o teorema de Tales diz? Ele diz que no mesmo plano, um feixe de retas paralelas determinam em duas retas transversais segmentos de retas proporcionais. O quê? Eu não entendi, foi nada, Larissa. O que ele quis dizer é que se você pegou três retas paralelas aqui, a reta R, a reta S e a reta aqui. E essas retas foram traçadas por duas retas transversais, a reta T e a reta V. O que ele quer te falar é que a medida disso aqui, ó, e a medida disso aqui, assim como a medida disso aqui e a medida disso aqui, possuem proporcionalidade entre si. Então, elas formam razões que permitem a gente calcular a medida disso aqui. Se você tiver a medida de um desses, por exemplo, se você tem a medida disso aqui, que vale x, você já consegue descobrir a medida dos outros com base em x. Por causa que eles formam proporções, formam razões que nos remetem a essa seguinte relação aqui. Eu vou pegar aqui a caneta amarela. Essa relação aqui é a que forma pra gente. AB, que é esse medida aqui. Isso aqui é AB, é a medida de x. BC é essa medida aqui, ó. A' e B' é essa medida. B' e C' é essa medida aqui. Nossa, ficou horrível. Tá vendo que existe uma proporção entre essas linhas, essas medidas, esses tamanhos aqui? Eles formam realmente razões. Essa é a regra, simplesmente, e você pode aplicar isso nas questões.
Eu vou aplicar aqui no exercício para vocês verem como que isso realmente se dá. Ó, ele te deu 3 retas paralelas, a reta R, a reta S e a reta T. E ele quer que você determine o valor de x. Você tem as duas transversais, a transversal U e a transversal V. Aí o que você faz? Você aplica essa relação aqui. Você vai colocar esse aqui, proporcional a esse aqui, igualar a proporção a esse aqui e esse aqui. Então, na prática, fica como 15 sobre 5 é igual a 20 sobre x. Daí tu pode resolver isso aqui da forma como quiser. Eu gosto de simplificar todas essas aqui. Quando você tem medidas que não estão se multiplicando, você pode sim simplificar elas. Então, eu posso pegar esse 15 e simplificar com 20, porque eles não estão multiplicando. Quem que está multiplicando aqui? Seria essa multiplicação cruzada, lembra? 15 vezes x e o 20 e o 5. Agora, o 15 e o 20 não estão se multiplicando, então eu posso simplificar eles. Eu vou dividir ambos por 5. Aí aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 4. Aí a minha conta fica mais fácil. Aí eu multiplico 3 vezes x, 5 vezes 4, 20. E divido. Tava multiplicando, passa dividindo. O meu x vai valer 20 dividido por 3, que dá um valor quebrado aí, mas eu vou deixar em forma de fração. Essa aplicação do Teorema de Tales, né? É uma coisa bem básica, mas que, igual eu falei para vocês, é importante saber, porque mais na frente eu vou retomar o Teorema de Tales para explicar sobre semelhança de triângulos, que é, mais uma vez, extremamente importante para o Enem. Igual eu coloquei na observação para vocês aqui. Nesse caso aqui, deixa eu pegar outra cor, vou pegar roxo. Tá vendo que você tem um triângulo aqui e você tem uma reta traçada? Para você encontrar um teorema de Tales aqui, você vai ver que essa reta aqui, que forma um dos lados do triângulo, é paralela a essa reta aqui. E você tem duas transversais. As duas transversais formam os outros lados do triângulo. Essa aqui e essa aqui. Isso quer dizer que eu posso fazer proporção, sim, entre esses elementos. Eu posso fazer proporção entre esse número aqui e esse. E eu posso fazer proporção entre esse e esse de alguma forma. Certo? Porque eles estão meio que traçados pelas retas paralelas e duas transversais. Só que nesse caso aqui, vocês vão ver que é um pouco mais diferente, porque você vai fazer a proporção não de x para y e não de a para b. Você vai fazer do x para um total, vai ficar mais ou menos assim, ó, x proporcional a x mais y e o a proporcional ao a mais b. Isso aqui já é uma aplicação da semelhança de triângulos, a aplicação do teorema de Tales na semelhança de triângulos, que mais na frente eu vou explicar mais direitinho para vocês o porquê isso se dá mais ou menos, ou simplesmente mostrar mais como é na prática para vocês. Por hoje é só de matéria. Por hoje é só de relembrar um pouco dos princípios, dos conceitos fundamentais e da introdução da geometria. Eu só queria ressaltar com vocês
como eu falei lá no começo, sobre essa porcentagem aqui de geometria no Enem. Eu tirei esses dados do site do Guia do Estudante, que é uma grande referência de para quem estuda Enem, é uma boa revista e tem ela virtualmente. E foi do site dela que eu peguei essa porcentagem, que lá fala que 40% das questões que caem no Enem é de geometria. Então abrange a geometria plana, a espacial e a analítica. E para você ver que é um número muito significativo nas questões do Enem. 60%, esse 60% ele é dividido em todas as outras áreas do Enem. Então, todas as outras áreas do tipo funções, equações, probabilidade, estatística, logaritmo, todas essas outras, financeira, todas essas outras áreas estão incluídas nesse 60%. E o 40% ele é específico, somente de geometria. É assim, claro que o número não é exato todos os anos, e claro que não é um número redondo, mas é mais ou menos essa mais ou menos essa o que se calcula do que cai do Enem, para você ter pelo menos uma noção do quão importante é a geometria para as questões do Enem. Aí nas próximas aulas eu vou trabalhar com vocês a aplicação mais realmente palpável da geometria, que é o que realmente cai no Enem e nos outros vestibulares. Assim, principalmente no Enem. O Enem é o que mais cai mesmo, é a questão das áreas das figuras geométricas planas. O teorema de Pitágoras também cai muito no Enem. E perímetro de figuras geométricas planas. Então, nas próximas aulas, eu não sei exatamente em que ordem eu vou dar isso para vocês, mas esses 3 assuntos vão ser das próximas aulas. Espero que vocês tenham relembrado alguns conceitos comigo sobre a introdução da geometria. Espero que tenha aprendido alguma coisa e que eu tenha contribuído. Se cuidem, permaneçam firmes aí na jornada e realmente peço que vocês olhem para a geometria com muito amor, com muito cuidado. Não fiquem com medo dela, ela não é um bicho de 7 monstros, pelo contrário, ela é uma belezura. E é isso. Um beijo e um abraço para vocês. Até mais.